Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. Olá, o Conexão Poder de hoje recebe o deputado federal Vitório Galli, do PSC. O polêmico deputado é pastor evangélico e combate a ideia de novos casais formados por pessoas do mesmo sexo. O parlamentar quer ter o direito de protestar contra sem ser chamado de homofóbico. Será que pode? Fique com a gente, o polêmico Conexão Poder deste domingo está no ar. O pastor evangélico e professor de teologia Vitório Galli foi eleito em 2014 com 64.901 votos. Ele faz parte da bancada evangélica da Câmara Federal e, com suas declarações polêmicas contra as exposições na mídia das relações homoafetivas, tem se destacado de forma polêmica. Em sua página no Facebook, Galli diz que a exposição na mídia das relações gays é um ataque aos cristãos. Pastor evangélico, ele tem entre seus projetos o direito de religiosos protestarem contra relações homoafetivas sem serem processados. Galli também propõe que igrejas e templos sejam isentos da cobrança de impostos nas contas de água, luz, telefone e até combustíveis. Bom, e participam dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho e também o analista político João Edson. Deputado Galli, o que é que o senhor tem, afinal de contas, contra os gays e as lésbicas, o grupo GLBT? Boa noite. Boa noite. O senhor vai comprar uma briga grande. Né? Na realidade, eu não tenho contra nada a ninguém, só quero defender meus direitos. Que eles têm o direito de se defender, de erguer a bandeira deles, e que eu tenho o direito de erguer a minha bandeira. Tá, mas isso aí, a briga no Congresso, o senhor tem um outro deputado, o João Willis, que é do grupo oposto, enfim. O senhor foi polêmica na semana passada com a história do beijo gay na novela Global, né? Duas atrizes veteranas, né? Você ia dizer velha, que eu sei que você ia dizer velha, mas tudo bem. Veteranas se beijando em pleno horário nobre, enfim. Um preconceito? Não. O que é que o senhor acha disso aí? O senhor é contra realmente esse tipo de coisa ou o que o senhor faz no Congresso é muito mais para gerar a polêmica em torno do seu mandato e ficar exposto na mídia o tempo todo? Não é essa questão que eu estou lá para ser polêmico, porque né? O senhor foi notícia semana passada na imprensa aqui de Mato Grosso e muita gente fez esse tipo de comentário nos sites, então eu estou repetindo aqui os comentários que foram feitos. Na realidade, a gente trabalha em N projetos, né? Inclusive eu faço parte da Comissão de Educação, sou suplente na Comissão de Agricultura, sou suplente na CCJ, sou titular do Conselho de Ética. Então, nós temos vários trabalhos que nós fazemos, né? Agora, em relação a meu posicionamento, é porque eu sou professor, sou pai de família, sou pastor e deputado federal. Então, eu como pai de família, eu não me sentiria bem, embora não sendo noveleiro, porque eu não vejo novela, não tenho tempo para isso, eu estou simplesmente defendendo um pedido das pessoas que me elegeram, que a minha base é evangélica, não é? E eles estão indignados com essas apresentações que vem acontecendo na Rede Globo. Não só na Rede Globo, em outros canais, que depois eu vou conversar também, vou bater um papo também com o pessoal da Band. Então, é um desrespeito à família e estão tirando a inocência das nossas crianças. As nossas crianças hoje estão ficando cada vez menos inocentes. Por quê? É tantas informações que elas têm. Para você ter ideia, uma criança hoje de 7 anos de idade tem muito mais informação do que teve os grandes imperadores, o faraó, os imperadores do Império Romano. Tem muito mais informação do que isso. Tem muito mais acesso à informação. Claro, por quê? Da internet, então isso está diminuindo. E o que está acontecendo de fato nessas novelas é que a televisão está fazendo uma apologia a essas situações que vêm de encontro à ética e aos bons costumes da família tradicional. O que o senhor tem feito, boa noite, deputado, o que o senhor tem feito aí, do ponto de vista parlamentar, para tentar aí garantir essa liberdade da expressão religiosa, já que hoje, pelos parâmetros das leis atuais, vigentes, se você se manifestar contra essa homoafetividade, você pode incorrer em crime. O que o senhor tem feito para que isso deixe de ser crime? O senhor acha que, se o senhor for professor, se o senhor for pastor, ou qualquer outro agente da sociedade que pregue aí, que seja pecado
homem com homem, mulher com mulher, nas relações íntimas, se eu acho que isso pode vir a acontecer. Hoje existe isso, né? Hoje é proibido, né? Hoje isso seria crime. Deixa eu entender ainda não é, porque não foi nada aprovado ainda. O senhor é pastor, o senhor também é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Sim, sim. Quer dizer, o que eu estou entendendo que o Paulo perguntou aqui, se o senhor na sua igreja, durante uma pregação, o senhor colocar que homem com homem, mulher com mulher é pecado, o senhor pode estar cometendo um crime. Caso o projeto deles for aprovado, a gente entra na questão do crime para responder processo. O que o senhor pretende, enquanto parlamentar, fazer para que isso... Protocolei um projeto também, lá na Câmara Federal, para nos dar garantia. Se caso aprovar o projeto deles, que é o direito deles defender o que eles querem, que nós também sejamos achando nosso direito de ter a livre expressão da liberdade de continuar ensinando que essas práticas são erradas. É o que diz a palavra de Deus. O livro de Levítico, que é o livro que rege todas as leis de Israel, ali está bem claro. Maldito o homem que deitar com outro homem como se fosse mulher. E a palavra homem ali no grego é andropo, não é antropo. Tá entendendo? Então vale para tanto a mulher como o homem. Se a mulher deitar na cama, como se fosse mulher com mulher, como se fosse homem macho e fêmea, ou homem com homem, como se fosse macho e fêmea, o pecado é o mesmo. Seriam extirpados da tribo de Israel. Então, e isso queremos que dá o direito de ensinar. No Novo Testamento, o capítulo 1 inteiro de Romanos fala claramente sobre essa questão. Está entendendo? Está claro no capítulo 1 de Romanos que os homens, dada a sua maldade, os seus pecados, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram homem com homem. Está entendendo? Então isso é fruto, a abundância do pecado na sociedade é quem vem levando isso, porque ninguém nasce gay. Todo mundo ou nasce homem ou nasce mulher, não tem terceiro sexo, é só dois. Homem e mulher, pronto, acabou, ponto final. O senhor falou, o André comentou aqui no começo sobre a situação da TV Globo, o senhor falou que tem outros canais também, mas aí, vem em mim que eu tô facinho, seria uma frase que foi usada pelo apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, que ao seu ver, e a interpretação de muitos outros, especialmente evangélicos, era um incentivo à pedofilia. E ele reconheceu isso, né? Que eram camisetas destinadas a Ele crianças. reconheceu isso. Ele foi na mídia e se retratou. Depois que nós fomos também na mídia e pedimos a atenção dele nesse sentido, né? Foi uma falha da assessoria dele, porque ele tem o comércio que trabalha com esse negócio, a assessoria dele não vigiou nesse sentido. E estava dizendo para a criança vestindo aquilo. Então, aquilo é que eu falei para você. Mesmo, né? Não pega bem. Então, graças a Deus que ele entendeu o erro dele, foi na mídia e pediu desculpa, pediu perdão da situação e prometeu que isso não vai acontecer mais. Professor João Edson. Boa noite, deputado. Boa noite. Deputado, tem uma coisa que me angustia. Agora mesmo o senhor citou aí alguns glifos gregos, né, a qual também tem algum conhecimento. A palavra bancada, ela tem uma origem greca-latina, né? Significa aquele que sustenta, aquele que dá sustentabilidade. E aí, para não ser discriminador, e não é isso que eu quero ser aqui, porque a minha implicância começou primeiro com a tal da bancada da bola, depois com a bancada ruralista, aí a bancada evangélica, e me incomoda um pouco, apesar de concordar com toda a estrutura, me incomoda um pouco essa questão da defesa de bancada. Porque eu não consigo enxergar o senhor, ou nenhum deputado, como bancada de algum segmento nesse forma, que é bancado pelo Brasil, pelo brasileiro, como deputado brasileiro. Como resolver isso? Tem essa preocupação de discutir isso nesse Congresso? Ou vamos ficar segmentados? Mas não é nessa linha. Mas tem ocorrido isso. Não é nessa linha, sabe? Porque a bancada evangélica trabalha para as igrejas evangélicas. Exato. É isso que quer dizer. Não é aí teria que ser bancado pelos evangélicos. Sim. Mas veja bem, não surgiu com o evangélico. Estou citando porque é um caso que foi deputado. Isso é comum no Congresso, para facilitar a discussão do debate. Exatamente. Porque se levarmos o debate tudo em plenário, não dá tempo. Pois é, mas aí que entra a questão. É aí que se levanta as comissões, que cria as comissões, porque tem situações que morrem na comissão mesmo, não vai nem para o plenário. Está entendendo? Sim. Então, por isso que ele levantou essa bancada. É bancada nesse sentido, não tem nada a ver que é bancada por isso por aquele outro. Está entendendo? Tem a bancada, o pessoal e nós chamamos, não é de bancada, nós chamamos de Frente Parlamentar Evangélica. Tudo bem, frente tudo bem, mas tá? Bancada, frente, a senhora de convir que é uma violência contra a língua portuguesa. Se usa Frente Parlamentar Evangélica, a FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, também faz parte, está entendendo? Então, essas frentes, aonde reúne os deputados que conformam com as suas ideias, que têm o mesmo
índice de debate para ali debater a situação, para defender suas ideias. Agora, a Frente Parlamentar Evangélica não tem nada a ver, nós não defendemos a igreja lá. É essa a questão que eu quero Tá? chegar. Daí Porque a discussão não que aparece... defendemos É isso que se dá a entender. quando Isso. Você fala bancada É justamente essa evangélica. questão. A população tem que você entender trabalha isso. para as igrejas evangélicas. Exatamente. A população Isso tem que está entender errado. isso. Nós não estamos lá para defender Porque essa quando o senhor Assembleia de cita a Bíblia, por exemplo, não é uma questão meramente evangélica, é uma questão cristã. Cristã. Ela ultrapassa o limite do evangélico. que Inclusive, tem eu o estou católico, lá... o protestante. Claro, eu estou lá para defender os interesses da Igreja Católica também. Sim. Porque a Igreja Católica defende a família. Então, o interesse principal da Frente Parlamentar Evangélica é defender a família. É a bandeira da família. Então, quando o Todas as assunto religiões defendem a família. envolve drogas, envolve a diminuição penal, né? Envolve aborto, envolve abuso à mulher, à criança, a pedofilia. Então, tudo isso são discussões, são temas, né, que são discutidos na Frente Parlamentar Evangélica. E qual que é a repercussão hoje entre os seus pares? Saindo do limite da bancada. O entendimento. Nós temos lá 503 deputados. Hoje nós somos 89 deputados maior federais bancada, é a bancada que formamos a Frente Isso, mas, Parlamentar. mas eu coloco o seguinte, esses temas que envolvem a questão da família, que envolve a questão dos seus projetos, né, como que está a repercussão fora desse grupo dos 80 e poucos? Como que está junto com os outros pares? Não, em relação à tranquilo? família, estamos tranquilos. A discussão, como que está a discussão? Como que é a Tranquilo. repercussão? Mas na questão polêmica aí da homofobia, em tese que a gente colocou aqui, há divergências, não é? Na Frente Parlamentar Evangélica? Não. Com relação no Congresso, aos demais. No Congresso. Ah, sim. Há deputados assumidos que são Jean gays. Willis, Inclusive por o Jean exemplo. Leis, Sim. ele é 100% gay, né? Ele assumiu mesmo. 100% gay é novo. Não, mas Eu nunca vi vamos- alguém vamos meio fazer. 50% gay, você já viu? Nem 90%. Nem 90%, eu nunca vi. Nem Ô, 10. deputado. Porque 100% gay é novo isso, deputado. tem uns que é 80% Vai só. ser processado, deputado. Tem uns que é 80% fica escondido. Não, ele é assumido. Eu respeito a posição dele. É direito dele ser isso. É livre-arbítrio, não tem problema Não, nenhum. mas, Mas olha, já que o senhor falou, tocou nesse ponto, deputado, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Não que seja Do inimigo, o papel do inimigo. Vamos evitar essa palavra. Enfim, Estamos diante de um pastor pois aí. é. O que eu ia falar mesmo? Então, enquanto, Aproveitar uma raciocínio, seu então, Paulo. quando você encontra aí, deixa eu Se você não complementar. perguntar, eu pergunto. André, deixa eu complementar Olha, aqui. deputado, deixa eu entrar aqui. O senhor falou em família, concordo com o senhor. O cristão, né? O cristão é muito genérico. Todo mundo que acredita em Cristo é cristão, né? Então, todos nós aqui, eu acredito que somos cristãos, né? Mas, menos que tenha algum deputado, ateu aí. tem muito cristão que é gay, deputado. Sim, E aí, sim, é direito deputado? dele, então, é vontade então o senhor não dele. pode colocar que está agredindo a comunidade cristã. Ou eu estou errado, professor? Na minha igreja, irmão, na minha igreja a porta é aberta para todos. Tem Tá gay na entendendo? sua igreja? Tem fiéis gays? O senhor conhece Não alguém sei se da tem sua membro. igreja? Não sei se tem membro, porque nós ensinamos que essa prática, para nós, não convém, né? O senhor pastor da igreja é Assembleia de Deus. É, Assembleia de Deus, tá? Nós ensinamos a questão que é bíblico, né? Agora, tem pessoas que estão na nossa igreja que são ex-gay. E como que vocês tratam os Aceitaram gays Jesus. lá não só os fiéis, como se tiver eventualmente um membro da igreja? Normal, De ninguém é repente discriminado, não. está 70% hoje, mas de repente ele Sai do armário, né? sai do armário. Assume. E aí ele... Como é que vocês tratam Aí nós isso temos regimento interno. Que quer dizer o quê? Temos regimento interno. O que diz o temos regimento Eles fazem interno lá lá? aquela Ele é expulso da aquela igreja? tal da Não, cura não é que é gay que você expulso. está querendo dizer? Paulo? Ele é expulso da igreja? Que Não, a pessoa entende dentro da nossa igreja, ele sabe que lá não vai ter espaço para ele nesse sentido, né? Mas se não acredita na cura gay, ele não pode deixar de ser gay? Eu não acredito na cura gay, não. Você não acredita? Eu não. Não tem isso? Se ele aceitar Jesus... Quem se ele... resolve o problema é Jesus. Mas que Jesus, resolve. exatamente por isso Surgiu que eu esse negócio de cura exatamente por isso que eu estou perguntando para o senhor. Se acha que ele, acometido pelo dom divino... Isso é postura, é a postura da pessoa. É a postura. É o que nem eu falei no início, ninguém nasce gay. Já teve Macho registro, ou fêmea. pergunto porque já teve registro, a gente já noticiou isso e tal, de ex-pastores que conseguiram se livrar do que se chamam de maldição, né? Que é a homossexualidade. O senhor não acredita que isso possa acontecer? Pode. Maldição da concepção do... Exatamente. Quando pode. eu falei para você. Senão o que senhor vai tomar um processo Não, que também, vocês São Paulo. chamam de maldição, né? Que Pode ser sim, pode. o senhor acha que o senhor acredita que Pode. pode? Então o as senhor pessoas- acredita que a pregação haja... legítima evangélica é para deixar. Então o senhor acha ou não acha que existe cura gay? Só isso. Não é a cura gay que inventaram a cura gay. Não, a cura gay, a cura gay isso eu quero inventaram. deixar... Existe mudança. A Bíblia diz,
vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem vem a Jesus muda de vida, meu irmão. É a muda conversão. de vida. Ele converte, a conversão muda de vida. Mas, deputado, o senhor falou que nasce homem ou nasce mulher. Clinicamente está provado o hermafrodita. Como que ele fica nesse caso? Não, o hermafrodita não é gay. Não, mas eu estou perguntando como que fica. Aí nesse sentido tem uma justificativa científica para isso. Sim. Tem exame, vamos fazer um exame e ver os hormônios, o que tem mais de hormônio, se é A masculino ou predisposição. feminino. Claro. A predisposição. Aí resolve, a ciência resolve isso. Deputado, com todo respeito, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que o senhor me entenda da melhor forma possível. Muita discussão sobre essas questões que, evidentemente, dizem respeito ao nosso cotidiano, família, o que não se importa com família. Mas o senhor tem outras incumbências como um líder político, um representante político. Que mais de relevante aí que o senhor tem, e eu, em hipótese alguma, estou dizendo que isso não seja relevante, até compactuo de algumas ideias suas, mas, além disso, aí não tem coisas também mais para o estado de Mato Grosso, por exemplo, no qual o senhor teve quase 65 mil votos. 69 mil votos. O que o senhor pode dizer para essas pessoas que esperam mais do Vitório Gale do que necessariamente defender aí esse direito que o senhor está defendendo aqui, que é lutar contra a causa gay, essas questões homoafetivas? Pois é, aí que está o problema. Quem faz a polêmica é as pessoas, não é eu, não. Porque eu tenho tanto projeto que eu coloco lá, ninguém puxa isso para colocar na mídia. Está entendendo? Um exemplo mesmo. Eu fiz um discurso agora, semana passada, em favor da FICO. O que é a FICO? É a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Está parada. Promessa do governo que ficou no papel, no blá blá blá, até agora não saiu nada. Essa ferrovia se instalando aqui no Mato Grosso vai resolver um problemão para o Mato Grosso. Porque olha só, até por meio de assessoria sua, até por meio das suas páginas sociais, a gente observa assim, teve essa situação, obviamente, que causou polêmica, do beijo gay, não sei o quê. Aí tem também a situação que a proposta do senhor de e deixa eu colocar uma coisa aqui, e sempre vai ter problema, porque eu não vou aceitar. Benefícios para o teólogo, tornar o teólogo como... Foco, Paulo Coelho, foco. Vamos encerrar o assunto gay, vamos encerrar o assunto bancada Esse assunto vai e evangélica. Volta, vai e volta. O programa é longo, Paulo Coelho, nós temos N assuntos. Deixa eu só terminar minha pergunta vamos esgotar o assunto para não misturar os assuntos, né, deputado? Tá não, professor? Não, eu estou à disposição. Você concorda, e aí eu pergunto, se eu só terminar de fazer a pergunta, senão eu que vou esquecer o que estava perguntando, Então, que nem aconteceu contigo agora há pouco. E aí tem a questão do teólogo, que o senhor pretende ter uma proposta sua nesse sentido lá, de fazer com que o teólogo seja reconhecido como profissão, salvo engano. Tem uma outra mais polêmica ainda, que é quanto à condição de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. O senhor parece que não concorda com isso. Então, as situações envolvendo Vitório Gale até agora, pelo menos as mais polêmicas, as mais emergentes, as que emergiram, foram essas que dizem respeito às questões polêmicas, evangélicas, de cunho mais comportamental e religioso. Tem outras também, como a isenção de taxas. Não, pois é isso que eu preciso saber do senhor, né? Além da FICO, etc e tal. Quais outras situações também que o senhor está na mesma proporção envolvido? Também, fez outro discurso envolvendo a cobrança do governo da zona de processamento lá em Cáceres, que é a única que tem em Mato Grosso, está parada, a ZPE está parada. Desde que eu cheguei em Mato Grosso em 89, só tem zoeiros, não se fala mais. Então, eu coloquei isso, ninguém falou nada. Agora, quem quer politizar é o povo que na ZPE ninguém acredita Agora, mais. Eu vou deixar claro aqui para vocês, aonde eu passo, não tem medo, eu sou pequenininho, mas não tem medo não, tá entendendo? Ó, envolveu família, eu vou estar lá atento para defender aquilo que eu acho que é de direito. Jamais eu vou deixar a família passar por esses vexames que está acontecendo. O senhor já foi ameaçado por alguém do grupo GLBT? Não, tem gay aqui em Mato Grosso que votou em mim. Conversou comigo, me admirou, votou em mim, trabalhou para mim. E hoje ele conversa como? Tranquilo, ele sabe o direito que eu defendo. Ele sabe a bandeira que eu tenho. Agora, e deixar bem claro, eu vou defender para o gay o que eu defendo para o hétero. Saúde de qualidade, transporte de qualidade, mobilidade de qualidade, segurança de qualidade, saúde de qualidade. Nesse ponto porque todo mundo são cidadão. Por isso agora, que eu o senhor. As questões íntimas, que façam para lá e não vão se blindar sobre isso. Eu queria chegar nesse ponto, por isso que eu lhe fiz essa provocação. Me parece que tem um projeto no Congresso, professor, que estão colocando até cota gay já, né,
o cidadão. Não. Como é a cota para negros na faculdade? Foi discutido Estão isso. discutindo cota gay para colocar para atendimento médico. Vagas no shopping para gay. Isso. Já estamos colocando em termos de privilégio. Você em casa não sai daí, que daqui a pouquinho voltamos. Eu não sou contra. Com o deputado Rogério Galli tocando nesse. Não, Vitório Galli, perdão. Nesse e em outros assuntos polêmicos aqui no Conexão Poder deste domingo. Um instante só, até já. Muito bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado Vitório Galli. Falei certo agora, deputado? Falei certo, eu tinha falado do Rogério. Perdão, viu, deputado? Nada. Professor João Edson Paulo Coelho, eu deixei aqui a pergunta no bloco anterior, falando sobre supostas cotas para gays no SUS, cota para gay, um monte de coisa. Já tem cota para negro, né, professor? Já temos cota para índio, e agora estão querendo instituir cota para gay, para entrar na faculdade, por exemplo. É isso que eu estou entendendo? Pois é. Então, isso é que é o problema deles, né? O único mal que eu vejo de tudo isso aí é que eles querem se blindarem. Aí que está o grande problema, sabe? A blindagem, tá entendendo? Talvez por serem minoria. Não é minoria, porque eu acho que se estão cobrando tratamento igual, querem ter igualdade, querem ter mesmos direitos, por que querem ter mais privilégio? Não, e agora tem mais eu outra acho errado. Sinto muito quem é contra o que eu estou falando, mas eu acho errado. Se acham ruim, que me processe também. Outra coisinha que está pegando na situação, já estão trocando. Ninguém nasce mais macho nem fêmea. Nem homem, nem mulher. Vão nascer gênero. Você já ouviu falar sobre gênero? Até no registro, já tem registro que eles vão colocar gênero. Quer dizer, a criança que vai esperar a criança crescer para depois... Aí com 15 anos que ela vai definir definir o que ela quer ser. Então, são coisas absurdas, não dá para concordar com isso. Não dá. Existe um outro projeto também, eu não sei como é que está o andamento dele, que retira o nome do pai da certidão de nascimento. É isso. Não vai ficar... Por quê? Filho de fulana. Não, e acompanhando isso, tirar o Dia das Mães e dos pais do colégio. Não vai ter isso. Porque é para não constranger os adotados. Duas mães, ele não vai ficar constrangido no colégio. Aí vai ficar no registro. O que o senhor pensa sobre isso, deputado? Não, claro que explanasse se eles caírem no plenário, eu vou votar contra. E não é só eu, não. Tem muitos que vão votar contra. Isso não passa no plenário. Pode ficar tranquilo, não passa. Tá? Em vez de colocar pai, vai ficar pai e mãe, não vai ficar pai e mãe, vai ficar primeiro tutor, segundo tutor. Ou no caso de lésbica, primeira tutora, segunda tutora. Isso no caso de filhos adotivos. Filhos adotivos. Deputado, o senhor como faz parte da comissão de educação lá da Câmara Federal, como que o senhor avalia a situação que ocorre hoje de os alunos entrarem para a sala de aula e terem ali aquele momento de reflexão, oração, ou de prece, não sei. A maioria das escolas públicas, elas adotam a forma católica, que é o Ave Maria, que é o Pai Nosso, etc. Como que o senhor vê isso? Porque antigamente o Brasil tinha uma religião oficial, que era o católico. Na realidade é isso, né? Eu aprendi isso na escola. Religião oficial, católica. E hoje você faz isso. O Pai Nosso a disciplina USPB falava isso, problema. Enfim. Mas eu vou confessar, naquela época a educação era melhor. Tinha mais respeito, viu? Tinha muito mais respeito. Eu aprendi mais a rezar moral, Pai Nosso, mais rezar ética. Maria, na escola. Hoje você pega uma criança de 10, 15 anos, ele não sabe Naquela rezar época Pai Nosso, não tinha aluno que ia para a sala de aula com faca na mochila. Exatamente. Um revólver na mochila. Exatamente. Tá? E o professor podia executar. Eu cansei de levar reguada, professor. E meu pai nunca processou. Porque você era indisciplinado. Não, eu era quietinho. Eu talvez... Você vai levar reguada porque está quietinho, André. Tomei giz, o professor jogava giz. Permite que ele responda a minha pergunta, por favor. Entendeu? Hoje, se você falar mais alto para o aluno, o professor é processado. É processado. Isso está errado. Se você reprovar o aluno, você é processado e obrigado a passar Isso também tem que se corrigir na segurança pública. Hoje o policial não pode dar tiro em ninguém. Agora pode receber tiro, mas dar tiro não pode. Tiro, pode morrer, não pode. Tem que corrigir isso. O senhor responde então a minha pergunta, por favor. O senhor acha que bandido bom é bandido morto, então? Não, deixa eu responder a minha pergunta, André. O senhor acha que bandido bom é bandido morto, então? E bem enterrado. Tá certo. Foi ele que falou, não fui eu. Fala, Paulo. A religião dentro da escola, eu perguntei sobre isso. O senhor, por favor, o que o senhor pensa sobre essa tradição que se existe, quando existe ainda, né? Porque nem todas fazem isso, de estar naquele momento de reflexão ali, adotarem a linguagem, o Padre Nosso, Ave Maria, etc. O senhor acha que... Eu acho que já passou dessa época também, porque o evangelho, a
a massa evangélica, a população evangélica aumentou muito, grande. né? Então, eu acho que já está na hora de a gente dividir isso. Num dia uma coisa, um dia outra, né? Ensinar religião, não ensinar catolicismo. Isso, ensinar religião. E não ensinar nem o catolicismo e nem o nada contra o catolicismo, aliás, eu sou católico, nada a ver também. Que ensina a Bíblia, que lê a Bíblia com o pessoal, que faça uma explanação bíblica. Exatamente. Tá entendendo? Então, a propósito disso, eu preciso, se o André me permitir, que o André hoje está insuportável, o senhor está também com essa proposta aí sobre a questão de Nossa Senhora Aparecida, que o senhor acha que a Nossa Senhora Aparecida, cujo povo de Mato Grosso, cujos fiéis estão em maior quantidade, pelo menos de acordo com o IBGE, do que os evangélicos, ela é padroeira do país, não é? E o senhor não concorda por quê? Que isso tem que ser mudado por quê? Não, eu achava interessante, que também já é caso passado já, né? Eu achava Que é interessante. passado, já? Porque já foi arquivado já. Mas não a passou. ideia do senhor continua A ideia mesmo. não. O senhor arquivou a ideia também. Não, a ideia pensamento não. também. A ideia não. Por quê? Porque não é a maioria. Tá entendendo? Não É maioria. um feriado católico. É um feriado não é católico, mas todo mundo trabalha Não é um nele, feriado fica religioso, é um feriado católico. Acho que é isso um que eu negócio quero meio dizer. esquisito, né? Então seria bom, como eu coloquei, para corrigir, não é que eu estou tirando não o dia de Nossa Senhora Não, Aparecida. mas o senhor não concorda por quê? Porque já foi aqui, mas a gente sabe que já não vai mais surtir efeito. Mas Não, meu o senhor pensamento... não concorda que os católicos sejam em maior quantidade do que os... Não, concordo, eu reconheço que são maior quantidade. Só que nesse dia... daí ia ser um feriado. Os evangélicos não é o Brasil todo que para, porque os evangélicos estão seguindo sua vida normal. Eu acho que isso aí não influencia em nada. Aí falar feriado religioso é complicado. É complicado. Né? Aí Tem é muito uma- católico o país que é nesse laico, dia, nesse professor, sentido, o vai pra país é Chapada laico. tomar cerveja e comer carne. Não, É eu isso quero que tem puxar que aí, ver. porque mexeu em duas coisas que toca a mim. Né? Primeiro, a questão de professor. Eu acho que eu sou de escola mais antiga que da bancada. Né? Eu entrei na escola em 68. Já era aluno. O senhor não é mais antigo que o André. Eu não era nem nascido em 68. Eu entrei em 67. Eu entrei na universidade, Ué, o quê? então um ano antes. Eu entrei na universidade aos 15 anos, né? E saí aos 19. Aos 20 anos eu era professor universitário. Né? Eu já estou completando 31 anos de professor universitário. O ensino religioso, ele foi contemplado na legislação de 1998, na Lei da Educação de 98, Lei de Diretrizes e Bases, como ensino religioso. E não mais como... Então ele quebrou. E mesmo a 5694, que era de 1971, já não tratava mais como ensino de religião. É a Francisco Campos, que é da década de 30, e a lei de 1964, ambas que tratava como ensino da religião. E o Estado não tinha a aceitação do Estado laico. Por isso que era uma doutrinação católica, quase sempre dada por um leigo católico, não tinha nem formação em teologia, era uma freira, colocando que a Igreja Católica, necessariamente as freiras não têm teologia, não é obrigatório. O padre, no caso, é obrigatório, mas a freira não. Era uma freira que ela doutrinava. Mas em 71, o que ocorreu? Com o regime militar, mudou-se a legislação, mas não mudou-se o comportamento. De 98 para cá, eu acho que não existe mais essa questão da discussão. Eu sou formado em teologia também, e sou católico e formado pela Igreja Católica. Essa é uma concepção que eu falo da questão da coisa pública de Estado, que eu acho que o Congresso ele termina discutindo a ponta e não discute a origem. Quando eu falo Brasil, é o Brasil de todos os brasileiros. E Nossa Senhora Aparecida, ela é padroeira dos católicos e não de todo o povo brasileiro. É nisso que eu queria. É nisso que ele tá nisso que eu tocando, queria esse minha ponto que ele proposta. tá Mas aí eu acho que a discussão tem que ser anterior, porque ela pega um conjunto de coisas, que é o papel do Estado aos brasileiros. Brasileiro pode ser, inclusive, não cristão. Porque, Pode ser brasileiro muçulmano, umbandista. Houve um tempo em que a massa católica ela era Dominante. muito maior que é hoje. Hoje a classe evangélica, vamos chamar de classe, ela cresceu assustadoramente e tem crescido, né? Então, por isso, esses questionamentos ficam emergindo, né, ainda hoje. Exatamente. Mas aí entra a minha questão. Essa questão é só a questão da laicidade do país, só Exato. nesse sentido. Mas o Congresso, eu fico preocupado com isso, porque como dá muita polêmica, você discutir a ponta e não discutir a raiz, o Congresso, quando foi colocado essas questões, o Congresso, eu falo o conjunto do Congresso não precisa ser nem necessariamente a maioria, mas aquilo que transcende o grupo de evangélicos, né, tem essa preocupação de rediscutir o papel do Estado e o papel da coisa pública? É possível a gente sentir isso? Porque eu acho que enquanto a gente não discutir isso, nós vamos fazer um conjunto de leis pormenores, de remendos de leis para ações. Uma ação do tipo, vamos mudar, não vai ser mais o feriado, inclusive o feriado não mudaria, mas não vamos chamar mais isso. Mas nós temos outras coisas, não é só isso,
que a figura do Estado não é entendido como deve ser o Estado laico e pleno para todos. O Congresso tem essa preocupação, deputado? Tem sim, a gente vê essa preocupação lá. Mas estão trabalhando tranquilo nesse sentido. Estão trabalhando tranquilo. Há um bom entendimento nisso. Deputado, eu tenho aqui na minha pauta uma pergunta feita pela nossa produtora Márcia Matos, tocando justamente nesse assunto. Ela diz aqui que alguns artigos contrários de sua proposta de tirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil é coisa de desocupado. O que o senhor diria para essas pessoas que lhe taxaram dessa forma? É exatamente porque a pessoa não conhecia a realidade do país, né? Não conhecia a raiz da situação. Simplesmente isso. A pessoa que escreve isso é porque são pessoas leigas que não conhecem a raiz da situação. Não tem condições de levar a um debate, né, sadio nesse sentido. Então, o questionamento é justamente direito da pessoa. É necessário fazer esse tipo de projeto? É porque tem pessoas que acham que entrar lá no Congresso é só para resolver saúde, resolver educação, isso, resolver aquilo. Mas não é a só prioridade, isso, não é, deputado? tá? Mas a questão de saúde, educação também pesa muito para o lado executivo, né? O executivo, é prioridade do executivo isso, a gente está lá para ajudar. Embora essas questões também afetam isso, tem a ver com a questão do país e como o país se comporta. Quando você discute prioridade, por exemplo, isso afeta a saúde das pessoas, afeta a educação das pessoas. É exatamente o que eu estou falando aqui. Inclusive, voltando à questão da educação. O senhor falou que é questão do executivo, mas a FICO, a Ferrovia do Centro-Oeste, também é questão do executivo. Claro, a gente está lá para ajudar, né? Nesse projeto o senhor entrou firme, não é? Então, essa questão que você falou na educação anteriormente, que antigamente não tinha mais, tem essas barbaridades que a gente vê nas escolas hoje. Tem projeto meu também, que eu protocolei, para resgatar de volta, cantar nas escolas, o hino nacional. Não se canta mais. É que o André falou agora há pouco, da educação moral e cívica, o SPB, sempre... Tem projeto para trazer de volta a educação moral e cívica, tá entendendo? Dá aquele conceito que nos Estados Unidos tem, aqui não tem. Nos Estados Unidos você vê quase todas as casas tem uma bandeira. Aqui só se vê bandeira de 4 anos, que é na Copa do Mundo. O patriotismo aqui Aí quando leva um 7-1 da Alemanha, aqui você vê bandeira do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo. É mais do Flamengo. No Brasil você não vê. Está tudo reduzido a 7 de setembro, né? O patriotismo hoje está voltado mais para essas questões. Exatamente. Aí. Eu queria... Outra coisa, também, eu tenho discurso lá feito, mas é que nem você falou, né? Vai pela questão não é aquela questão física. Aponta, né? Para dar um choque. A questão da ferrovia Norte e Sul está parada, estagnou lá em Rondonópolis. Por que não avança isso? Não é? Isso avançando, nós vamos baratear o transporte do nosso estado, vamos parar com essas filas de carreta que nós temos. E as nossas BR agora virou uma fábrica de defuntos, gente. Morre gente todo dia, todo dia. 63 está morrendo gente, se superando a cada dia. Morrendo gente todo dia. Então, isso avançando vai diminuir essa situação. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar em cima. Então, eu vou apertar o cinto um pouco mais, então, para a questão política. O senhor, então, que tem entre suas possibilidades lá como deputado de ajudar o Estado, além de defender a família, com outras situações também. A emenda parlamentar, por exemplo, seria uma. O que o senhor tem de feito ou planejado em relação às emendas parlamentares para ajudar o Estado nos mais amplos setores? Aí estamos falando, aqui está uma briga, um parto para conseguir construir um hospital novo, pronto-socorro para Cuiabá. Quando que, se os deputados federais e senadores conseguissem destinar certa parte de suas emendas, ficaria tudo mais fácil para Cuiabá, para as demais cidades. O que o senhor tem feito aí nesse aspecto para ajudar o Estado de Mato Grosso? Bom, nesse primeiro ano de mandato nosso, a gente pouco vai fazer nisso, né? Porque as emendas que existem é trabalhada do orçamento do ano passado, que inclusive foi votado essa semana, né? Então, mas assim mesmo eles deixaram para nós 10 milhões. Dizem que vai viabilizar isso, né? Então a gente já encaminhou 5 milhões para a saúde e 5 milhões para a infraestrutura. Tá? Para do Estado ou para Cuiabá? Não, aqui eu coloquei na Santa Casa, eu coloquei no hospital, ali como é que chama, perto da rodoviária, como é que chama ali? Santa Helena. No Hospital do Câncer, entendeu? Eu coloquei 1 milhão no hospital de Peixoto, que vai ter um hospital lá regional, né, que vai atender 6 municípios, coloquei 1 milhão lá também. Então foi bem trabalhado nesse sentido. Só não coloquei mais porque só nos colocaram 10 milhões nesse sentido e a metade tem que ser na saúde. Agora, eu espero que o ano que vem as emendas aumentem e a gente vai trabalhar nesse sentido. Como que o senhor tem visto aí esses primeiros 80 dias aí do governo do Estado aqui e também, por que não perguntar, do governo federal, governo Dilma?
Bem, se olhar pelo governo do Dilma, eu só vejo o fator negativo, não vejo nada positivo. O senhor assinou, inclusive, a CPI da Petrobras. Sim, sim, fiz parte Só não entrei na CPI porque o meu partido é pequeno, só tem 13 parlamentares, e cada 10 parlamentares abre uma vaga, né? Então, tinha uma vaga para nós. Eu pedi a vaga para mim, mas o líder do meu partido assumiu a vaga, não quis dar para mim. Mas o senhor acha, sinceramente, que isso vai virar alguma coisa, deputado? Eu já está cheirando pizza aquele negócio, né? É um calabresa. absurdo empatar quase um dia de pergunta fazendo para o camarada que foi convidado lá e o cara fica lá. Garanto meu direito de silêncio. E não acontece nada. Nada, tá? Então eu acho isso uma vergonha para nós, né? Então, outra situação que decadente foi a queda do ministro da Educação, né? Caiu na quarta-feira. Pois é, deputado. Como foi isso? com o que ele falou? Que nós assistimos aqui. O senhor achacado também, não? Eu não. Como foi esse clima lá? Porque nós assistimos aqui. Estou perguntando porque Quando ele falou que são achacadores, o senhor se ofendeu com isso? Não, aqui não falou comigo, né? Ele falou com os deputados. Mas comigo não, eu não sou achacador. Ele generalizou ali. Ele generalizou, então. O senhor se ficou ofendido de alguma forma? Não, é direito dele falar. Mas o senhor achou absurdo a demissão Agora, dele? só achei que ele faltou de respeito com a casa, né? Mas o fato da Câmara... Na realidade, tem pessoas lá assim mesmo. Lá dentro tem pessoas que deviam estar presos. Estão lá. Por exemplo, deputado. Mas, deputado, como foi o clima? Porque a gente assistiu da televisão e a televisão faz o corte de imagem, né? Estava em cima do Cídio, estava em cima do Eduardo, quem estava falando, algum líder que estava falando. Mas o senhor estava lá dentro do caldeirão. Conta pra gente como é que foi o clima, quando ele entrou, como que foi. Faz uma resenha aí de como que foi. A fervura foi quente mesmo, foi de ferver mesmo o negócio, né? Lá só não vai nos tapas porque se respeitam, né? Excelência pra cá, excelência pra cá, mas a coisa fica feia. Mas ele se explicou da forma como quis se explicar, a oposição debateu, os contra, a maioria foi oposição a ele mesmo, né? E ele se achou numa situação sem espaço para ele, que ele mesmo pediu demissão, né? Entendeu? Mas o que ele falou ali, deputado, com todo respeito, ele saiu de lá nos braços do povo. Para ele, para o estado dele, foi bom. Inclusive até jornais elogiou ele, né? Isso é como Márcio. Porque, como o senhor mesmo falou, tem colegas lá do senhor que deveriam estar presos. Agora, eu queria saber que colegas são esses. Agora, tem... Dê nomes aos bois, deputado. A gente não sabe porque a investigação não terminou. Mas você está falando que devia estar preso? Se deveria estar preso, quem é? De acordo com as denúncias que estão fazendo lá, que o Ministério Público estão levantando, né? Quem, por exemplo? Agora, tem pessoas que se acham que é inocente. Tem alguém de Mato Grosso? Vamos fulanizar a situação. De qual estado? Os deputados que mais foram indicados lá... O assessor está olhando lá bravo já para mim. Os deputados que mais foram indicados lá na questão de corrupção foram os do PP. Tem um do Mato Grosso que está preso, né? Um já está preso. Um já está preso, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Mensaleiro, o que mais que ele é, Paulo Pedro? Sanguessuga. É um presidiário, então é um detento. Quem mais, deputado? O senhor acha que deveria estar preso? Eu também acho que um monte não, deveria estar preso, mas eu não... A gente tem que esperar apurar os fatos, né? Pois é, mas aí o senhor respondeu só parcialmente a minha pergunta. E o governo do estado do Mato Grosso, como é que está aí nessa sua avaliação? Agora, o governo... Quem o senhor devia estar ajudando? Eu acho que esteja, mas enfim. Não, eu estou ajudando, estou trabalhando com ele na nossa bancada federal. Já recebemos eles lá juntos, já fomos no ministério, né? Reivindicar... recursos para Mato Grosso, inclusive nós asseguramos 400 milhões do FEC, que estava quase fora, conseguimos com o Romero Jucá colocar dentro da planilha para o Estado, não é? Estamos trabalhando nisso. Agora, eu espero que ainda está dentro daquela questão de espera, né? Do que o governo vai fazer, de tolerância do governo, né? Tolerância para quem? Para os políticos ou para o povo? Porque o povo fala esperar 100 dias para começar a ver ações, eu acho que está dentro ainda da expectativa? Não, está dentro, foi um prazo que ele pediu, né? A gente concorda com isso, é que ele pediu para ver, porque de fato ele pegou um estado estranho mesmo, né? Que precisava de um choque de gestão. Defina estranho, deputado. É a questão de tanto desvio, quebrado, né? o senhor quer dizer. Uma quebradeira, essa questão de obras terminadas e mal acabadas. Mas elas continuam, né? elas o continuam VLT que começou e não terminou, e não então ter, uma né, polêmica aí, se ainda vai ser VLT ou não, que eu acho isso errado, né? Inclusive tem companheiros nossos aí da Assembleia que estão querendo incentivar a fazer um plebiscito para colocar o BRT. É piada, eu acho que isso nós vamos não convém mais. Nós estamos pedindo ali para fazer um intervalo, deputado. Não convém mais. Pedir licença para o senhor para fazer um intervalinho. Daqui a pouco, em um minuto, voltamos então com o deputado Vitório Gali, tocando neste outro assunto também, das obras da Copa, as intermináveis obras da Copa, professor. Pois é. Daqui a pouquinho, então, voltamos com Conexão Poder. Não sai daí, até já.
Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o deputado Vitório Gali, que não é Rogério Galo, como eu falei no começo do programa, né, professor? Rogério Galo é o procurador do município. Vitório Gali com Rogério Galo ficou bem parecida a situação, viu? Rogério Galo é o procurador do município. Né? Inclusive é da mesma família, viu? Galo e Gali. Gali é em italiano, Galo é vários Gali. Galo. E Galo é um Galo só. É plural. Galo é um galo só. É simples e plural. Tá bom. Olha, já conversamos aqui sobre a polêmica no Congresso, sobre questões gays. Né? Homoafetivas. Não pode falar gay mais, tem que falar homoafetiva, questões que o deputado condena. E chegamos agora num ponto em que vamos falar de coisas mais palpáveis, né, professor? Palpável é aquilo que existe. Que falou de obras da Copa, então não existe. Calma, não Paulo existe. Coelho, eu chego lá. Não é? Eu chego lá. Tocamos no famigerado VLT, professor. Professor não, professor é ele. Hoje eu estou. Também professor também. Professor é deputado, está deputado. E aí, deputado, o senhor é contra ou a favor que o VLT continue? O senhor apoia o BRT, o plebiscito, enfim, toda essa patifaria que está rolando por aí? Eu, Vitório Gale, sou a favor que termine a obra da Copa, incluindo o VLT. Essa questão do BRT, seria até bom que fizesse um plebiscito. O povo não foi consultado na época, lá atrás. Aí cabia o plebiscito, para saber o que o povo queria mesmo, se era o BRT mas é claro ou o que o povo VLT. ia falar VLT também. Não é? Então, mas agora, o que nós temos que fazer agora é unir as forças e ajudar o governador Pedro Táxi a terminar essa obra. Trazer recursos para terminar isso. Só para colocar uma informação aqui, deputado, o ex-secretário Maurício Guimarães, que aliás já convidamos para vir aqui, ele nunca vem, né? Fica batendo nele também. Da situação dele não apareceu mais. Ele colocou uma nota técnica no Tribunal de Contas, professor, alegando que a questão de VLT para BRT não ia dar certo trocar, porque com o VLT, olha só, com o VLT são 51 milhões de reais pagos em desapropriações. Confere? E ele, nessa mesma nota, ele coloca que para se mudar o modal, deveria gastar pelo menos o dobro em desapropriações, ou seja, 100 milhões de reais. Ora, quando havia definição de CBRT lá no governo Blairo ainda, e depois mudou-se para VLT, era BRT e mudou-se para VLT, que aliás não vai ter, né, professor? Não vai ter. O argumento do governador Silval Barbosa e também de quem estava na Secopa na época, não me lembro quem era, acho que era o Adilton Saquete, quem que era o... Éder, Edilton Saquete. Éder depois do Adilton. Brito. Éder Moraes. Mas começou com o Adilton, né? Mas o Adilton era a AGCopa. Secopa, quando o seu Éder Moraes definiu fazer VLT, o argumento é que se pagaria pelo menos 1 bilhão de reais em desapropriações. Confere? Exato. E agora ele coloca uma nota técnica no Tribunal de Contas dizendo que seriam 51 para o VLT e para o BRT seria pelo menos o dobro, ou seja, 100 milhões. A conta não fecha, deputado. A conta não fecha, mentiram descaradamente para o povo, então. Ou eu estou enganado? Pois é. É matemática, está lá no Tribunal de Contas. Há números aí que não bate, né? Não bate. Mas não vai bater nunca. Se era só 100 milhões para fazer se era 100 milhões para fazer o BRT, ou seja, o BRT custaria 500 milhões e não 1,5 bilhão como foi falado. Que usaram esse argumento para fazer o VLT. Para justificar o VLT, pelo menos. Então, mas aí, a sua opinião, alguém vai ter que responder por isso. Eu acho que tem que continuar. A minha opinião é que continue. Porque se parar e mudar para outro, o prejuízo é maior ainda. Tem coisa que não o prejuízo está no bolso do povo. O dinheiro é do povo, gente. Tem argumentos aí, André, que estão levantando e que não procedem tanto assim. Por exemplo. Isso que eu falei agora? Não, isso aí que você falou está dentro daquilo que é compreensível. Defina compreensível, Paulo. O que você compreende? Aquilo que você compreende, que se entende. Tá certo. Quando se fala que não teve estudo em relação ao VLT, faz esse plebiscito agora para ouvir o povo, mas o povo foi ouvido. Ora, foram mais de 10 audiências públicas. A audiência pública foi formada por quem? Pelo povo. O povo nada. Quem foi na audiência pública é tudo cabo eleitoral. Não, foram representantes da sociedade. Foram representantes da sociedade. A audiência pública é a maior conversa fiada que eu já vi falar.
Não, mas essa é a opinião sua. É a opinião minha, claro. Se fosse sua, o senhor que estava dizendo. Não, a minha informação. A minha informação, a sua opinião. Minha, Paulo Coelho. Pô, eu estou errado, professor. A sua é a minha opinião é a minha. Não, e a minha informação. Para mim, a audiência pública é uma balela. Tudo não serve bem. para nada, só para arrancar dinheiro Eu fora. respeito a sua opinião. A minha é a informação dizendo que houve 10 audiências públicas e audiência pública. Minha opinião. Mas foram audiências levando, enfatizando o VLT, né? Não foi levando as duas Sim, para já direcionando. Olha, VLT foi é audiência lindo. Propaganda direcionada. oficial, havia propaganda oficial, havia uma propaganda oficial. Foi reunião de convencimento. De Por convencimento. isso que eu falo, não era o povo que estava nessas audiências. Por isso que eu falo. Você que foi em ca- alguma audiência, professor? Não, Eu fui. Eu não fui Você nem foi convidado. Viu, como Paulo? repórter. Viu, Paulo? Por isso que eu falo que caberia um plebiscito lá atrás. Então, Lá atrás, Tá exatamente. certo? Mas agora é só aumentar gasto, porque, pelo que eu ouvi falar, diz que um plebiscito para fazer hoje vai custar quase 5 milhões para fazer um plebiscito. Então é mais dinheiro. Mas sim. aí é que está o interesse de se Não é? fazer um Mas nós temos plebiscito, dinheiro. professor. Eu tenho uma opinião O interesse contrária. é esse. Eu sou contra o Eu plebiscito também sou em contra. várias circunstâncias, Sim. inclusive essa. E vou explicar por quê. Nós estamos falando de uma obra, de uma tecnologia, de uma engenharia que não é de conhecimento popular. Sim. O que deve se fazer, eu acho que existe uma confusão sobre democracia. Deve-se aplicar a democracia, plebiscito, para aquilo que é de conhecimento público. Aquilo que não é de conhecimento público, eu acho que faltou, foi uma reunião, e aí não é audiência pública, não é nada, de engenheiros que conheciam isso, de pessoas que conviviam com isso, para fazer a melhor escolha. Essa é uma decisão de professor? especialistas. Falar em audiência, em plebiscito, eu lembrei de um fator também que foi pronunciamento meu no Congresso e também acho que muita gente não levou a sério, né? É a questão para mudar esse horário de verão. Eu acho uma besteira horário de verão para Mato Grosso. A economia é irrelevante. É um crime. Não É. É um E crime. isso, tá isso entendendo? tem sentido que não é uma questão técnica. Você passa aí- 6 meses tentando se acostumar. Sim. Quando você se acostuma, Pois muda é, de novo. prejuízo para nossas crianças, as crianças Arrebenta, que sofrem com esse arrebenta, negócio. arrebenta. O Economia relógio danada. biológico nosso muda. Economia E eu danada. não vejo alteração na economia desse negócio, não. Eu também não. Então, até eu protocolei lá na Pessoal é Casa o que Civil. não falta aqui. Eu protocolei lá na Casa Civil ao nosso governador para ele consultar a população, se a população quer isso ou não. Mas no projeto original, Mato Grosso estava fora. Pois é. Aí o governador da época foi lá brigar. Como assim Mato Grosso está fora? Só pede para colocar junto Ele numa vai eleição, colocar e deputado. colocou. Não colocar Assim. separado, não precisamos ter gasto separado. Claro, Pode colocar junto com a nem eleição. precisa, faz uma enquete pela internet. já Não, pode resolve, fazer junto com a claro. eleição. A eleição para prefeitos Como o senhor coloca falou, junto. a questão de plebiscito não funciona. Vira uma campanha política, as pessoas direcionam. Como teve o plebiscito, o último que eu me lembro. Armamento. Não, o que eu me lembro é que ainda daquele parlamentarismo, o presidencialismo. lembra? monarquia. Aquele? Aí a mulher falava assim, a pessoa do povo. Eu prefiro o presidencialismo porque o povo põe e o povo tira. O povo tira uma ova. O povo tira uma ova. Quem tira é o Congresso, quem tira é a mídia. O povo não tira nada. O povo só coloca a pessoa lá dentro, né? Pois é, e quem votou não sabe eu nem o tô errado, significado de professor. república. Vai saber qual que é a diferença de parlamentarismo. Alguém conseguiu tirar quem está lá hoje ainda? O Professor, mais se tentou? Não conseguiu. Então, enfim, deputado, o povo assim, não tira nada. só para encerrar e para eu me sentir me dar por satisfeito em Contemplado. relação ao que eu perguntei que o senhor não respondeu, o governo do Estado, ele então está na sua avaliação de que forma? Teve, além das obras que a gente falou, que não são dessa gestão, são de outros, mas tem outros afazeres aí que tem não estaria acontecendo muito blá blá blá, muita conversa e menos ações? Não, em relação a isso aí, no meu ponto de vista, tá terminando o período de lua de mel, né? Tem que terminar tá isso aí. terminando. Vamos Tá esperar terminando. Lua de mel de 100 dias. passar Vamos os 100 esperar passar dias, isso aí né? para ver, porque de fato ele pegou o Estado todo desregulado, né? Um punhado de obras que inauguraram já com defeito. Inclusive essa ferradura que tem em frente ali, o Grande Templo, que inclusive foi construído sem consultar. Eu já ouvi falar Hot Wheels. Tá entendendo? Sem consultar, aquele tirou Aquilo toda a não serve beleza pra do nada, templo, vamos tá falar a entendendo? verdade, não E tá serve todo pra escorado lá, não sei se aquele trem vai cair ou não, tá entendendo? Então são situações, a arena nossa, diz que, não entrei lá dentro não, mas lá, o pessoal que foram lá viram que tá tendo uma piscina lá embaixo, né? Já está abandonado. Tá entendendo? Para os Aedes egípcios. Pois é. Tá? Então, são situações que tem que ser para corrigidas. eles. Por isso que eu falo que o governador Pedro Táxi, nesse sentido, ele está no seu direito de ver, levantar como é que tá essas coisas todas, para saber o que ele vai, para ele mostrar a cara dele. Então, terminando esse período, ele vai ter que impor a cara dele, impor o governo dele, que até agora ninguém viu Porque mesmo. ele herdou um abacaxi tão cascudo. Agora ele sabia disso, pra, né? Para descascar. Ele sabia esse disso, ele abacaxi sabia vai que ele ia pegar um governo. Mas o que ele eu sabia, falo, ele a sabia. campanha prometeu sabendo de todas as dificuldades. Agora, Então, por isso que nós temos que dar tempo para ele resolver a situação. Chegou a hora, para nós ter o tempo de cobrar também, né?
A hora que der sinalização, vamos cobrar. Eu vou revelar aqui, André, eu falei nos bastidores aqui, Você gostou da resposta? Não, se eu gostei, não. A resposta satisfez a minha pergunta. Eu vou revelar aqui esse fim de semana que passou, eu conversei com o governador. Eu perguntei justamente isso, de uma forma muito respeitosa, obviamente. Governador, mas e aí, 80 dias do seu governo? E aí, rapaz, o que já foi feito aí? Eu sei que teve algumas ações aí, hospital, pronto-socorro de Cuiabá, não sei o quê, quilômetros de recuperação de tapa-buraco, enfim, e conversas. O que você quer dizer com conversa, Paulo? Ele perguntou para mim. Eu falei, não, conversa sim, né? Muitas reuniões, muitas auditorias, muito tal. E aí ele falou assim, Paulo, para eu te satisfazer o que você está perguntando, minha assessoria está aqui, eu vou pedir para marcar 2 horas só com você para te passar o que já foi feito nesse governo. André, 2 horas de relato sobre o que foi feito, deve ter feito muita coisa. Aí eu pergunto, o que foi feito até agora? Do ponto de vista palpável, vamos dizer assim. Não, o que foi feito e que está fazendo no Estado é levantamento de como está a situação, né? Como é que está esse andamento das obras, andamento das empreiteiras, pagamento, essa palpável, coisa toda. Não, então, tudo isso aí, ele está levantando isso aí, né? Todo esse levantamento já foi feito pela equipe de transição. Uhum. Não, a auditoria é legal, é legítima e tal, mas aí tem a saúde, tem as OS, tem a usar tempo ao tempo. Porque eu acho que ele tem que tirar esse da saúde das OS, eu acho. Tem que tirar as OS, tem que acabar com as OS. Eu acho. Ele prometeu acabar realmente com isso, né? Vamos ver se acaba. Tem CPI na Assembleia Legislativa. É uma herança do mensaleiro Pedro Henry, para quem não se lembra. Né? Que está preso. Mas deputado, está preso. E bem preso. Está preso. Mas está usando aquela tornozeleira, né? Está no Não sei se está. É semi-aberto, né, professor? É semi-aberto. Preso. Está preso. Preso para inglês ver. Não está em liberdade. Deputado Vitório Galli, como eu disse para o senhor no começo aqui, antes da nossa entrevista, a gente costuma bater no rim dos entrevistados. O senhor, o rim tá bom, né? Tá bom o rim do senhor? Tá, tá perfeito? Tá tranquilo. Então tá bom. O senhor tem um projeto, deputado, que isenta igrejas evangélicas, templos religiosos e afins de pagar imposto. Inclusive as igrejas católicas. Inclusive a igreja católica. Claro. De pagar imposto. Associações. Contas de luz, conta de telefone, combustível. Eu vou explicar por quê. Por quê? Eu vou explicar. Porque as nossas igrejas, todas elas têm... E quando eu falo para isentar as igrejas, são de fato quem é igreja. Institucionalizadas, entendeu? Que tem CNPJ, tem registro direitinho, porque tem muitas igrejas por aí que se fundo de quintal que são fantasmas, né? Tá tem muito igreja evangélica. Não é essa que eu estou me referindo, abre não. Uma portinha ali, claro. Escreve igreja na porta. Não é essa que eu estou me referindo. Conseguir... Estou me referindo à igreja que tem idoneidade, que tem utilidade pública, dessas formas. Para ajudar, porque vocês não calculam, gente, o tanto que as igrejas católicas estão recuperando gente. As igrejas evangélicas, tá entendendo? Pessoas que estão vindo para a igreja, que fumava, que bebia, drogado, não se droga mais, não fuma mais, largar todos os seus vícios, recuperaram e o governo não gasta um tostão com essas pessoas. Tem aqui também, o senhor falou igreja. Não gasta e acaba economizando. Né? Economizando. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, para que não cobre os impostos. Um exemplo, tem igreja aí que pode... mas isso, o que eu ia bater no rim do senhor é exatamente isso. Não é legislar em causa própria, o senhor sendo pastor da igreja evangélica. Mas ele falou que também contempla a igreja católica. Espírita, centro espírita. É isso que eu ia perguntar. Tem centro espírita aí, meu filho, que dá sopão pra turma e com dinheiro deles. Que em Cuiabá tem, inclusive. No Tuiu de Freitas. E pagam lá os impostos. Então, por que custa o governo isentar os impostos? Não é isentar a taxa dele, não. Vamos supor, se ele paga R$1.000 de telefone, que tira os impostos. Ele vai pagar o que? Uns 700, ali tem PIS, COFINS. Isso, tirar isso fora. Isso já vai ajudar para eles comprar um bujão de gás. Tá entendendo? Aumentar o macarrão lá, comprar uma costela para dar pro pessoal, para ajudar, porque o governo não gasta com isso. Isso pode incentivar, inclusive, a abertura de novos templos, novas igrejas. Desde que elas aparecem os oportunistas. Por isso que eu estou falando, os charlatões. charlatões. Que sejam regular, não tem problema regular nova, mas isso que é documentada, né? Mas tem problema como é que é o charlatanismo. Isso sempre teve e sempre vai ter. Aí o cara abre lá, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Inclusive o governo até tinha... Há tempos atrás, o governo até tinha uma linha
como é que fala, de convênio com associações que eram filantrópicas. Por causa disso que o senhor falou, Paulo, em vez de praticar a filantropia, eles praticavam a pilantropia. Então, o que a gente vê, infelizmente, hoje entre então, eu estou me referindo, pastores e padres também. Claro, referindo a você, Paulo, e a todos os nossos telespectadores, eu estou me referindo a igrejas sérias. A igrejas que são igrejas sérias, que investem no social. É nessa situação que enquadra a igreja séria é aquela que investe no projeto. Qual seria o critério avaliativo? Porque quando coloca a questão das igrejas, e aí entendo perfeitamente, e vai além, quando nós falamos, por exemplo, do centro espírita, não é caracterizado como igreja, né? E associações. Como que seria, porque dentro do projeto, eu li parte do projeto e não encontrei como que seria, eu vejo a concepção filosófica, mas não vi a concepção técnica. Quais seriam os critérios de avaliação, para saber assim, essa pode ou não pode? Que ela tem registro de CNPJ, que tem o registro de utilidade pública, tá entendendo? E que tem a comprovabilidade. Isso, essa questão da comprovação, como que faria? A comprovação. Tá como que seria feita essa comprovação? Que elas comprovam no Ministério Público que elas estão fazendo, entendeu? Aí entra na questão que eles podem ser beneficiados com isso. Mas os critérios são... Como isso seria fiscalizado, deputado? Porque o Brasil é muito grande, igrejas têm infinidade. Bem, todas as igrejas, elas são isentas de impostos, mas todas elas têm que prestar conta do que fazem no Ministério Público. Né? Aqui não estão fazendo, estão erradas. Mas veja bem, prestar conta na questão social que o senhor fala? É tudo. O que entrou, o que saiu, mostrar. Não, a questão social, porque prestar conta de outras coisas também... Tá entendendo? Tem que fazer isso. As nossas casas de recuperação fazem isso. Nós temos várias casas de recuperação aí. Que recupera mulheres, que recupera homens. As igrejas sérias fazem isso. Né? É nesse sentido que eu estou dizendo. Bom, deputado, nosso tempo ali, o Robertão já fez assim para mim. Quando ele faz assim para mim, né, Robertão? Agora que eu estou gostando, da entrevista agora. Estou começando a gostar do negócio agora. O senhor é noveleiro, deputado? Você está por dentro das novelas. Você é noveleiro? Não sou noveleiro. Falei no início, não sou noveleiro. Bom. O que eu estou vendo é que as pessoas estão mandando para mim essas indicações e eu vou atrás pesquisando. Você foi e voltou, Paulo? Não, nós podemos evoluir no horário. Foi de novela. Não, vamos evoluir no horário. O deputado também em termos de horário, fez um discurso em relação ao Big Brother. Sim, também o Big Brother. Esse Big Brother é uma piada, né? Isso o que é que tem? Inclusive, o artigo 221 da nossa Constituição diz que o objetivo de televisão e rádio é de transmitir conhecimento e educação para a população. Isso, o BBB, o que tem de conhecimento educacional ali? Só se for educação sexual para... Bom, já produziu, o BBB já produziu deseducação sexual. O que essas novelas da Rede Globo, principalmente de horário nobre, estão transmitindo de educação, de ética e de moral para as famílias? Nada, é só crime, é só traição. Mas o BBB já produziu o Jean Williams. Pois é. O Jean Williams, deputado, foi fruto do BBB. Pegou projeção lá, né? Aliás, uma curiosidade minha, o senhor convive muito mais ali com o Jean Williams no Congresso, ou o senhor está mais junto com o Bolsonaro? Vocês estão bem, o senhor Jean Williams estão bem? Com o Feliciano? Nunca briguemos. O senhor está... Como é que o senhor se coloca? Nunca brigamos junto lá, sem problema. Sem problema. Sem hostilidade? Rapaz, ele é colega de parlamento. O senhor tomou algum processo já por ser considerado homofóbico ou não? Nunca tomei e espero nunca tomar, porque eu não sou homofóbico. Eu respeito o direito de todo mundo, agora eu defendo os meus direitos. O senhor se considera o quê, então? Não é homofóbico, mas contesta essas causas aí que o senhor elencou aqui? Eu me considero um cidadão que luta pelo direito legal e moral da família. Tá entendendo? Se a pessoa quiser viver a vida dele em quatro paredes, vai no motéis. Motéis é pra isso, vai lá enquanto faz o que quiser lá. Tá agora, o André ri, mas é um assunto muito sério. Agora, difundir isso da televisão em horário nobre, isso eu não concordo. Difundir isso como se fosse a coisa mais certa do mundo. Não pode. O que está acontecendo está tirando a inocência das crianças. As nossas crianças brasileiras estão cada vez mais diminuindo o seu período de inocência, e isso é muito grave. Está aumentando cada vez mais maliciosas. Está aumentando cada vez mais as meninas grávidas, precoce, tá entendendo? Meninos, chefe de gangue, tá entendendo? Inclusive, a bandidagem está investindo nos adolescentes, tá entendendo? Porque eles roubam e não vão presos. Então, por isso que eu defendo a maioridade penal. Tem que diminuir isso. E o que o senhor está fazendo para tentar diminuir isso aí? Estou junto discutindo a reforma política, trabalhando nesse sentido, para ver se consegue chegar nisso.
Tá? Aí reforma do Código Penal, no caso. Do né? Código O Penal. Roberto A reforma política também, nós temos que reformar isso o mais rápido possível. Deputado, Reforma tributária. Depois dessas manifestações que houve aí, a presidenta não resolveu promover a reforma política, você acha que vai resolver promover quando? Olha, é tanta piada nesse país que teve manifestação, teve milhões de pessoas nas ruas, assim, embora o governo fale que seja 100 e poucos mil. Uma malorinha. Aí na outra semana, a presidente, em vez de tomar medidas sérias, ela paga a dívida dos times de futebol. Ô, professor, me ajuda aí, né? Mas você fala mais do seu time, o Palmeiras foi contemplado. Todos. 20 anos para pagar INSS, um monte de coisa. Vai eu como empresário, vai você ficar sem pagar INSS para ver o que acontece. Pois é. Outra coisa séria que tem que resolver o problema dos caminhoneiros. Também. Esse aumento do óleo diesel. Meu caro deputado. Eu fui na tribuna e falei sobre isso quando ninguém Meu caro deputado não homofóbico, o senhor tem mais aí alguns segundos para as considerações finais. Nosso programa está acabando, o Robertão já está bravo comigo. Olha o tamanho do homem. Pena, né? E ele é grandão mesmo. Pois é. Eu só quero agradecer a vocês o espaço que estão me concedendo aqui, de estar mostrando a nossa população cuiabana, Baixada Cuiabana, todo o Mato Grosso, não é? E o que estou fazendo no Congresso Nacional é segurando a pregação que eu fiz em campanha, de defender os interesses da família brasileira. Isso, pode ter certeza que eu vou defender isso, né? E, acima de tudo, procurar trazer para Mato Grosso recursos para que nós possamos melhorar a nossa educação, que infelizmente, vocês sabem que o índice de educação no nosso é um dos mais baixos que tem no país. Péssimo. Tá entendendo? Uma das coisas que só em o Pedro Táxi tirar a educação nossa do PT já tá bom demais. Tá? O senhor agora é PT-fóbico também? Tá entendendo? Pois é. Arrumar a questão da saúde. Nós temos que tirar a saúde da UTI. Arrumar a questão de segurança. Inclusive, isso tem que começar no Congresso para dar mais estrutura para o nosso policial, que nem você falou, começando no início, né? O policial pode levar tiro, mas não pode dar. Levar tiro pode levar à vontade. Chegar baleado em casa, mas não pode balear o bandido, não. Porque se balear o bandido, está enrolado a vida toda. Isso tem que mudar essa situação. É a responsabilidade do Estado, né? Pois é, tem que mudar isso. Né? Mas começa tudo lá no Congresso a situação, tem que vir lá para cá. Né? Essa questão de mobilidade urbana tem que melhorar. Essa questão de modal de transporte nosso, nós temos muita água, aproveitar a questão hídrica nossa e colocar a situação. Né? Outra questão que o pessoal está falando é energia, pouca água, a energia solar. Você sabia que o aproveitamento de riqueza solar que nós temos no nosso país é um dos melhores do mundo, que as placas aquela placa que recebe a energia solar é onde se dá a melhor adaptação, é 15 graus aqui no país. Pode aproveitar esse negócio, o governo incentivar nesse sentido. Quer dizer, falta vontade política, então. Vontade para fazer essas coisas, melhorar. Deixa o homem falar, Paulo Coelho. As considerações finais são dele, Paulo Coelho. Tudo isso é importante e eu quero estar envolvido nesse sentido para trabalhar isso. Melhorar essas BR nossas, não é? E a questão da FICO tem que sair do papel, não pode ficar só no papel, no blá 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 do governo, tem que colocar em prática para diminuir o frete. E isso dá mais competitividade para nossos produtores. Isso é muito importante. Tá bom, deputado. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Uma ótima noite, uma ótima semana para o senhor. Sucesso lá no Congresso e boa sorte que o senhor vai precisar lá. Que Deus abençoe todas as famílias de Mato Grosso e do Brasil. Amém. Paulo Coelho, obrigado, Paulo Coelho, mais uma vez. Um abraço, deputado. Seja bem-vindo sempre aqui. Professor novas João Edson. polêmicas. Obrigado. Novas polêmicas. Obrigado, Paulo Coelho. Uma boa semana a todos. Obrigado. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Obrigado. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Voltamos então no próximo domingo, às 10 da noite, aqui no canal 22. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento. Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá.